acadêmico. A unidade 2 do Caderno de Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa reflete sobre algumas das concepções de linguagem, língua e fala. Além disso, destaca a importância do desenvolvimento das habilidades linguísticas. Fala e escuta são produtos das interações sociais que demandam a capacidade de atuação por parte do indivíduo, esteja este inserido nas esferas privadas ou públicas. Essa lógica deve orientar a prática pedagógica, a fim de que as atividades de fala e escutas dos alunos sejam consideradas como meios que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem. Enfatizamos ainda a importância da escrita e da leitura no processo do desenvolvimento pessoal, bem como compreender que as mesmas são práticas construídas dialeticamente. Pelo viés bakhtiniano, na escrita de um texto, estão presentes uma série de atividades cognitivo-discursivas, com elementos, propriedades ou marcas responsáveis pela produção de sentidos. A questão que se coloca é a seguinte: pode-se fomentar alunos quando dificilmente socializa-se com o grupo suas escrituras? Ou ainda, qual espaço e tempo são reservados para a autoria do aluno? Afinal, é a função da escola a viabilização da escrita em sala de aula. Os envolvidos devem perceber que pela produção textual pode-se conhecer mais sobre a imaginação desse sujeito, seus objetivos, seus valores, suas leituras, seus gestos, experiências e repertórios. No intuito de provocar uma resposta a tais questionamentos, entrevistaremos a mestre em educação, a professora Flávia Rosilena Poffo, conforme você assiste a seguir. Bem, vou responder a questão a partir de uma pesquisa sobre a prática pedagógica que realizei em uma escola da rede municipal. Nesta análise, os envolvidos foram 20 alunos de uma 4ª série do ensino fundamental, a professora regente da turma e a professora de informática. Foram vários autores, mas posso destacar aqui os principais: Foucault, Orlandi, Bakhtin, Geraldi e Corassini. Foucault é um dos precursores dos estudos sobre autoria. Na França, em 1969, Foucault abre um debate sobre o que é um autor. A partir daí, ele questiona as funções que o autor foi construindo em cada época. Poderíamos dizer que a função autor tem 4 características determinantes. O autor é o proprietário da obra, tem direitos e sofre punições conforme os discursos que transgridem a época. As funções também vão variando de acordo com as épocas. O autor é construído a partir de suas obras. Vários eus são apresentados na obra de acordo com a posição sujeito, ou seja, cada situação exige determinada postura. Foucault também relaciona o texto com o autor. Ele relata que o autor torna-se imortal através de suas obras. E ele deixa marcas nas obras, que essas obras vão sendo reconhecidas pela autoria. Orlandi, ancorada na teoria de Foucault, relaciona a questão da autoria no espaço da sala de aula. Para Orlandi, o sujeito está comprometido com o seu texto e com os sentidos por ele construído num processo que envolve outros sujeitos e discursos. Do autor se exige coerência, respeito às formas gramaticais, originalidade e relevância. Geraldi se refere a texto e suas práticas de produção,
Geraldi questiona: em que condições se produzem os textos? Segundo Geraldi, é preciso que o aluno tenha o que dizer, tenha uma razão para dizer, tenha para quem dizer e que se constitua como sujeito que diz, o que diz e para quem diz e se escolham as estratégias para realizar isto. Bakhtin trata os temas autor e autoria numa perspectiva filosófica, buscando compreender a relação do autor com o herói nas obras de romance. Nesta pesquisa, utilizamos Bakhtin buscando compreender a linguagem, o dialogismo, a criação. Para Bakhtin, o autor se mostra, compromete-se e esconde-se nos personagens que cria, conversa, dialoga com a sua criação, de acordo com as diversas vozes que o constituem. Os estudos de Corazzini vinculam-se às relações de poder, homogeneidade e autoridade em sala de aula. Para construir a identidade como autor, é preciso que não se abafem as múltiplas vozes, não se sufoque a disseminação dos sentidos, mas que se abra espaço para a alteridade, para o estranhamento do outro. Foram investigadas as interações estabelecidas entre professor-aluno e aluno-aluno nos momentos de produção textual. Utilizou-se uma abordagem qualitativa e interpretativa, tendo como instrumento de coleta de dados observações registradas em diário de campo e gravações desses momentos de produção textual, aqui denominados de episódios. Dos dados coletados, selecionaram-se para análise episódio 1, iniciando a elaboração da autobiografia, episódio 2, a produção da autobiografia nos grupos e episódio 3, trabalhando a autobiografia no laboratório de informática. Sim, a autobiografia foi corrigida. A ênfase foi a correção gramatical. As professoras estavam preocupadas com a correção do texto. Foram destacados o erro e o acerto. O texto foi escrito para ser corrigido e passado a limpo. A produção do aluno tornou-se um mero exercício para reproduzir a escrita. A gramática é uma das faces do texto. Muito mais do que apontar os aspectos ortográficos a serem corrigidos, está a prática de reflexão sobre a língua e seus usos. Os resultados apontaram que a experiência da autoria no espaço da sala de aula se relaciona com a linguagem, devido às interações entre professores e alunos e as condições de produção de texto que circulam pelo discurso na prática pedagógica. O sentido do trabalho com textos na sala de aula investigada se articula com a reprodução de apenas um modelo seguido pelos alunos. A construção dos sentidos é ampliada a partir do processo dialógico formado pelas diversas vozes que constituem o espaço da sala de aula, numa relação de trocas mútuas e singulares. A autoria foi construída, de um lado, entre a limitação dos sentidos e o controle dos discursos, e de outro, na abertura para uma atitude responsiva ativa, por meio das interações que envolveram o posicionamento e a negociação de sentidos. As intenções que o professor pretende alcançar no andamento das aulas serão possíveis com a elaboração de um planejamento prévio após reflexões e discussões sobre o tema. A pesquisa permitiu concluir ainda que é preciso a leitura crítica e atenta
aos documentos que norteiam a prática pedagógica. É preciso a formação de grupos de professores, onde estes possam debater, trocar ideias, opinar, apresentar sugestões que contemplem os objetivos voltados ao dia a dia da sala de aula. Veja, caro acadêmico, a escrita em sala de aula suscita questões relacionadas à gramática, à ortografia, à leitura, à escuta, à capacidade de expressão e à criatividade. Ao professor caberá a incumbência de mediar o processo. É papel do professor desenvolver a atividade de produção de textos. O aluno, quanto mais envolvido no processo de autoria, mais à vontade estará no momento da escrita do seu texto. É preciso, então, o dialogismo, ponto-chave para a escrita. Acesse a internet, procure livros e revistas, leia artigos relacionados à produção textual. Anote suas dúvidas, ligue para os professores tutores internos e troque ideias com os professores e com os colegas sobre esse assunto. Bons estudos e até a unidade 3.